Hoje eu vou falar de Páprica, mas não é um vídeo de culinária. O que eu quero comentar com vocês é uma ficção científica na qual uma máquina capaz de ler pensamentos leva a um cataclismo de proporções bíblicas. Ou para dizer de outro jeito, mais um anime no qual a heroína é uma pessoa muito gostosinha. Falando sério, acho que pouca gente até hoje não ouviu falar de Páprica. Trata-se de um anime de Satoshi Kon, que eu considero um gênio, que infelizmente morreu muito cedo. Inclusive já falei de outro anime dele aqui no canal, Perfect Blue, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E Satoshi Kon tem a peculiaridade de ser muito lembrado porque várias ideias dele geraram outros filmes. Se Perfect Blue é muito lembrado por ter sido a base conceitual do filme americano Cisne Negro, Páprica, por sua vez, é basicamente Inception do Nolan. Só que a trilha não é simplesmente um... Muito pelo contrário, a trilha de Páprica é lindíssima. Mas tô falando, então tô dando o devido contexto. Primeiro datinha, tá? Páprica é um anime de 2006. E como mais ou menos eu já dei a letra aqui, a história é sobre todos os problemas decorrentes do surgimento de um equipamento muito específico. Trata-se de DCMini, que é um dispositivo que permite com que as pessoas partilhem sonhos. Só essa descrição já vem acompanhada de uma certa carga poética. Partilhar sonhos não é simplesmente conectar as nossas mentes a partir de um pressuposto biológico, mas é também um pressuposto cultural, de fundo poético, que tem a ver muito com essa coisa que a gente fala por aí. Ah, eu tenho um sonho, mas um sonho que não se sonha sozinho é uma realidade, tal. Sonho, portanto, é uma coisa natural, que tem a ver com uma dinâmica própria do cérebro, mas também é uma expectativa, algo do terreno da imaginação e que pode ser coletivo. Daí que, portanto, a brincadeira aqui é, e se tivermos um equipamento que meio que embola tudo isso? No anime, a justificativa para a criação desse equipamento é de cunho terapêutico. A ideia é que terapeuta e paciente, analisando e analisado, possam se conectar, um conseguir ver o sonho do outro. E esse sonho depois fica gravado, então não só o terapeuta tá junto ali do seu paciente, passeando pelos sonhos dele, mas depois eles inclusive podem assistir a gravação e refletir sobre isso. É quase uma lógica cineclubista, só que diante do sonho dos outros. A merda começa, e histórias de ficção científica é sobre isso, sobre quando é que a merda vai acontecer. Pois bem, aqui a merda acontece quando eles percebem que alguns equipamentos sumiram. Pior ainda, eles se dão conta de que uma vez conectado em um aparelho, você pode invadir os sonhos de todos os outros. Não havia uma trava de segurança que permitisse que só o paciente com o seu terapeuta tivessem acesso àqueles sonhos. Uma terceira pessoa com mais um equipamento, com mais um DCMini, consegue não só penetrar, invadir os sonhos dos outros, como também plantar sonhos. Dito de uma outra forma, talvez mais simples, é que eles descobrem que é possível hackear os sonhos. Percebo então como tá ficando parecidíssimo com Inception do Nolan. Ai, que idiota que eu sou. O Kobe deve estar dizendo, cara, que ridículo esse cara. Daí que a grande ameaça do anime tem uma forma, se trata de um desfile de uma série de imagens e afetos oníricos. Algo que começa a invadir os sonhos de todo mundo que teve contato com o aparelho e que aqui no mundo real tem por efeito fazer com que as pessoas cometam coisas extremamente absurdas e acabem se matando. Contudo, diante desse enorme desafio, nós temos uma heroína e o nome dela é Páprica. Aí você tá me perguntando, como assim? O que é Páprica? Páprica, na verdade, é um condimento vermelho, intenso, rico em sabor, colore os alimentos. Existe nas variações doce, picante, defumado, uma delícia. Não é isso. Páprica é uma espécie de avatar da doutora Shiba Atsuko. Ela, a doutora Shiba, é uma das responsáveis pela criação do DCMini. É uma mulher fria, inclusive até as cores das roupas dela são cores frias, bastante racional, direta, focada no trabalho, sem tempo para romance, sem tempo para papo furado. E, aí vem a ironia, dentro desse mundo dos sonhos, ela tem uma outra contraparte. E essa contraparte é Páprica, que é o exato oposto dela. É uma mulher animada, que se veste com cores quentes e que não tem o menor problema de lidar com o desejo. Não só ela é atraente por vários momentos, mas ela também gosta de provocar, então ela é realmente a encarnação das fantasias. Mesmo aquelas fantasias que a gente tem com uma certa culpa, pois bem, Páprica lida com isso de letra. Daí então que a grande missão da nossa heroína aqui vai ser descobrir o que está por trás dessa invasão do DCMini e do quanto tudo isso pode ameaçar o mundo real, que é algo que vai acontecer conforme a história avança. Então eu vou aqui nesse vídeo contar um pouco mais os detalhes de Páprica, que muita gente fala que é muito nonsense e tal, eu nem acho que na verdade tem uma trama ali bem amarradinha. Vou comentar também algumas das referências que aparecem ali, porque tem elementos um tanto absurdos, mas eles são carregados de sentido, e um sentido que às vezes tem muito a ver com a cultura japonesa, mas também com a mitologia grega. E claro, né, não posso deixar
deixar de fora essa reflexão sobre o virtual e o real. O quanto que esse mundo fantástico, ele na verdade é o nosso mundo. Ou para já até adiantar, o quanto que esse mundo fantástico produz o sujeito que nós somos no mundo real. Mas antes de me perder aqui em temperos e condimentos, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, é sério! Se inscreva, caso seja novo por aqui, e compartilhe. Tudo isso eu tô falando em tom de ameaça, senão eu vou aparecer nos pesadelos de vocês. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro aqui do YouTube também, por R$ 6,90 ao mês, e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, primeira coisa, né? Como é que se estrutura o enredo de Páprica? A história da Páprica é a história sobre como a humanidade cruzou oceanos, cometeu genocídios e escravizou muitas pessoas para poder comer uma comidinha gostosa. Não. Mais ou menos. Apesar do tom onírico de Páprica, é uma típica história policial. Não por acaso a primeira sequência de abertura se dá com o detetive Konakawa, para quem Páprica, ou a Doutora Shiba, está prestando um serviço, já que ele está tendo uma série de dificuldades para resolver um caso, e isso tem muito a ver com coisas do passado dele que estão mal resolvidas, então daí a necessidade de fazer uma investigação dos sonhos. Contudo, outros personagens aqui vão ser importantes que vão elencando a lista de suspeitos do problema que está rolando. O co-criador do DC Mini junto com a Doutora Shiba é Tokita, que aqui é mostrado como um grande gênio científico, mas sem muita aptidão social. Mais do que isso, várias vezes é dito que Tokita é infantiloide e é um gordo escroto. Sim, aqui logo de cara tem muita gordofobia e eu achei que eles iam manter isso para efeito cômico ao longo da história. Tô ligado que isso é criticável e tal, mas eu achei que eles iam usar assim. Porém, tem uma reviravolta no final. Enfim, vou chegar lá. Outras figuras importantes é o chefe dessa equipe, o colega Osanai, que é um que fala abertamente do quanto que ele não é genial perante os outros, mas que ele já se resignou e aceitou assim. No fundo ele só tem uma grande admiração pela Doutora Shiba, no fundo ele quer, né, dar-lhe uma chapuletada. Temos também o presidente dessa grande empresa, que tá cuidando dessa divisão, que tá criando o DC Mini. E temos também o assistente do Tokita, que no primeiro momento é o grande suspeito por estar invadindo a mente dos outros, mas a gente vai ver que não é bem ele. Então notem, tá? É uma típica história de mistério, só que o diferencial é que, por se tratar de uma espécie de investigação dos sonhos, chega uma hora que a gente se perde. Uma das brincadeiras em Páprica é a gente começar a ter dúvidas se o que a gente tá vendo é sonho ou é realidade. E de novo, é por isso que o pessoal lembra muito de Inception, porque aqui a jogada não é simplesmente você criar dois mundos paralelos, mas sim uma espiral de mundos. É aquilo que se chama de mise en abîme, que se trata de uma coisa dentro de outra coisa, dentro de outra coisa, dentro de outra coisa, de modo que você se perca por completo. E do ponto de vista narrativo, Páprica faz isso muito bem. Só que assim, ó, isso poderia ser uma desculpa muito fácil para você construir uma história porra louca. Só vai botando um monte de coisa onírica atrás da outra, você já não sabe onde você tá, e é assim mesmo, porque é conceitão. Mas não é o caso de Páprica, que tem uma estrutura de enredo bastante amarrada, bastante coesa. Eu diria até que é bastante pé no chão, de modo a gente a se localizar com o que está acontecendo, mesmo que isso demore um pouco. Ou seja, no primeiro momento a gente pensa, meu Deus, o que tá rolando? Mas com atenção e talvez vendo por uma segunda vez, aí você consegue se localizar. Uma coisa que já é extremamente significante aqui nesse anime é que logo na sequência de abertura a gente percebe que os sonhos são filmes. O detetive Konakawa tem uma série de problemas relacionados ao cinema e todos os sonhos dele são gêneros cinematográficos. Isso parece ser um detalhe mais restrito ao personagem, mas tem a ver com algo muito mais amplo e que é discutido por uma série de filósofos. Basicamente, o que entra em jogo aqui é o conceito de imaginário. Para dizer de um jeito bem simples, o imaginário é basicamente tudo aquilo que compõe as imagens do nosso mundo. Esse imaginário pode ser bastante material, um outdoor, uma história em quadrinhos, um filme, mas ele também é imaterial, tem a ver com as imagens que a gente vai incorporando para dar forma aos nossos pensamentos. Daí que uma coisa que muito se especula é até que ponto o cinema não determinou muito a maneira como nós sonhamos. Sim, existe essa linha de pesquisa que é de você observar descrições de sonhos pré-cinema e você observar que as pessoas falavam de sonhos de uma maneira diferente. Daí que você pode especular, e só especular porque não tem como ter certeza absoluta, de que as pessoas sonhavam diferente antes do cinema. Para dizer de outra forma, foi com o surgimento do cinema que a gente passou a ter sonhos com determinados enquadramentos, com uma determinada movimentação de câmera, com uma decupagem. E isso não se aplica só ao cinema, certo? Até que ponto agora, com os jogos eletrônicos já aí algumas décadas no mercado, até que ponto agora as pessoas também não estão sonhando como videogame? E isso aqui em Páprica é uma questão fundamental para a história. Inclusive o tal do desfile da procissão, que simboliza os sonhos das pessoas se fundindo e se misturando, etc. Ele é povoado de elementos da cultura pop, ou de elementos do folclore japonês, ou de quinquilharias que a gente vai acumulando na nossa vida com lembranças que são extremamente inúteis. Então a reflexão aqui é até que ponto essas imagens com as quais a gente tem contato ao longo da nossa vida
Até que ponto elas moldam não só os nossos sonhos, mas o sujeito que nós somos. Inclusive mais pro final do anime, quando aquele desfile de espiroca, cara, é muito bom. A gente vê imagens religiosas desfilando junto, é uma bagunça. Também tem a taradice dos sonhos, com aquelas meninas de saia e vindo os homens celulares tirando foto por baixo. Inclusive aqui no anime tem um comentário que, pô, de novo, ele é de 2006, é incrível como isso só se aprofundou. Ele diz aqui que a internet também é um espaço de sonhos. Claro que aí tem um pouco de uma visão romântica sobre a internet que ainda vigorava na época, de pensar a internet como esse lugar do plenamente virtual, onde você pode sonhar, onde você pode assumir uma determinada personalidade, construir mundos para si, etc. Bom, essa fantasia até hoje é atualizada com essas ideias de metaverso, etc. Porém, mesmo sofrendo aqui com um certo romantismo, ainda é uma visão razoavelmente coerente sobre a internet. Sobre o quanto que essas relações que a gente estabelece nesse mundo virtual vão moldando, vão adaptando a nossa forma de percepção do mundo. Eu vou dar só um exemplo, que é algo que eu sei que é um tanto polêmico, e depois vocês digam aí se vocês querem que eu desenvolva mais em outro vídeo, que é o conceito de lugar de fala, que não por acaso popularizou quando o Facebook estava bastante famoso. A ideia de você identificar discursos, identificar o falado a partir do falante, tem tudo a ver com o layout do Facebook, onde você primeiro vê uma foto e depois você vê o texto. Onde primeiro você identifica se aquela pessoa é homem ou mulher, branco ou preto, se tem uma bandeira do arco-íris ou uma bandeira do Brasil, patriota, sei lá, e a partir dessa foto, a partir disso, você identifica, você taxa o que está sendo dito. Sim, tô ligado que a noção de lugar de fala é um pouco mais complicada do que isso, mas eu tô falando daquela que a internet acabou usando. Então notem, dispositivos moldam a nossa subjetividade. Isso é inclusive algo que aparece no textinho que é um dispositivo do filósofo George Agamben, no qual por sua vez ele vai em outro filósofo, que é Michel Foucault, que muito se dedicou a pensar sobre isso. Essa associação do sonho com cinema, internet, outros dispositivos é algo tão forte no anime, que também ali no começo eles explicam que o sonho profundo é uma espécie de longa-metragem, e já esses sonhos mais superficiais, que eles não conseguem ainda definir o que exatamente está rolando com a pessoa, isso seria curtas-metragens. Então notem, até mesmo na hora de pensar a estrutura dos sonhos, são usadas estruturas do cinema. Contudo, tem outras questões muito ricas aqui que Páprica traz, e uma delas, que eu acho fundamental, é a privacidade dos sonhos. Isso também tem a ver com um papo que é muito atual e muito tretinha de Twitter, que é o quanto que as fantasias individuais de cada um, as fantasias mais indecorosas, mais violentas, e não vem aqui você pagar de limpinho, que eu sei que você também tem fantasias horrorosas. Se eu não me engano, foi o Nelson Rodrigues que disse que se você soubesse da vida sexual dos outros, você não cumprimentaria ninguém. Então não me venham com essa de que, tem pessoas que têm fantasias horríveis, as minhas não. Embora tenha alguns que realmente nos assustam, mas enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O ponto é que os nossos sonhos é um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo. Ainda que no próprio sonho, conforme a psicanálise nos mostra, exista também inibição, ou seja, a gente se reprime inclusive enquanto está sonhando, ainda assim, aquele é um espaço de segurança. Daí que a nossa psique acaba, portanto, produzindo uma série de imagens que serve pra gente processar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo. Considerando tudo isso, imagine então o problema que é você perder a privacidade do sonho. Não só no mundo real você ainda precisa de alguma maneira se policiar para não ser um monstro ou não cair no entendimento de um monstro perante os outros, mas agora no mundo dos sonhos também você tem que ficar ligado. E é esse pesadelo que começa a tomar forma aqui em Páprica, porque os sonhos de todo mundo começam a se misturar e, cara, isso não é uma coisa bonitinha. Pelo contrário, é violento, é grotesco, é indecoroso. Todo tipo de taradice, de loucura, de coisas politicamente corretas estão tomando forma ali. Daí que um personagem fundamental aqui na história vai ser o presidente da empresa, que vai dizer que quer que acabe o projeto Dissemine porque ele acha que sonhos não devem ser partilhados. Contudo, esse mundo dos sonhos é encantador, ele nos embriaga e até mesmo esse presidente depois vai ser vítima disso. Uma coisa que é interessante aqui no enredo do anime é o quanto que parece que somente a Páprica é quem consegue lidar bem com tudo isso. Enquanto que as outras pessoas se perdem nessa vertigem que é o mundo dos sonhos, Páprica, por sua vez, é um avatar que consegue navegar muito bem por tudo isso e manter, sob uma distância segura, a doutora Shiba. Porém, até mesmo isso vai ser tensionado mais pro fim do anime, quando essas duas personalidades entram em conflito e até mesmo manifestam vontades contrárias. Nesse ponto, Satoshi Kon repete um motivo que é muito caro a ele, que é o duplo. A análise que eu fiz do Perfect Blue já tinha falado muito sobre o conceito de doppelganger. Eu não vou retomar isso aqui, mas cabe lembrar que em Páprica essa parada volta de novo, do quanto que nós temos sempre uma outra versão de nós que muitas vezes nos atormenta. Isso é algo que fica inclusive bastante evidente no arco do detetive Konakawa, porque ele tem a imagem de um rapaz que foi morto, que é um crime que ele não consegue resolver, só que esse cara que foi morto também pode ser um amigo da época da escola, pode ser o próprio Konakawa, ou seja, esse outro que cai abatido, esse outro pode ser
eu. Alguns elementos em Páprica são bastante repetidos, muita gente comenta por aí, mas cabe reparar na simbologia deles. Um desses elementos são bonecas, que, caso vocês não saibam, tem um peso cultural muito forte no Japão, e pelo que eu identifiquei aqui, se tratam das bonecas Ishimatsu. Esse tipo de boneca traz uma beleza e ao mesmo tempo uma estranheza por replicar as proporções corretas de uma criança ou mesmo de um adulto num formatinho menor. Inclusive, isso é algo que surge ali no século XVIII, tem a ver com o kabuki, mas no final do XIX, passando pelo início do XX, foi tomando novas formas, até mesmo para se adaptar a partir de influências estrangeiras, e isso fez elas se tornarem hoje essas bonecas com esse rosto pálido, um olhar um tanto vago, vestindo um kimono. Então tem ali nessa boneca, e em bonecas em geral, esse senso de estranheza, o quanto que parece uma pessoa, só que menor e de plástico. Não é à toa que a gente tem uma porrada de filme de terror sobre isso, sei lá, Chuck, o brinquedo assassino. E notem, mais uma vez aqui, uma espécie de pesadelo do outro, desse outro que nos ameaça, esse outro que não sou eu, mas talvez eu possa ser. Não por acaso, inclusive, aqui na história de Páprica, o vilão se esconde por trás da imagem dessa boneca. Contudo, um outro elemento aqui bastante presente em Páprica é a borboleta azul. Pode ter a ver com a lenda de uma menina que desafiou um sábio e escondeu uma borboleta azul na mão e perguntou ao sábio se a borboleta estava viva ou morta. Aqui o desafio era desestabilizar o sábio, porque se ele dissesse que a borboleta estava viva, ela esmagaria e matava, e se o sábio dissesse que a borboleta estava morta, ela abriria a mão e soltaria a borboleta. Então essa menina Peralta queria testar o sábio. Só que o sábio, por ser sábio, respondeu: olha, a vida da borboleta depende de ti, é ela que está nas tuas mãos. Essa lógica meio gato de Schrödinger, do tipo, pode estar vivo como pode estar morta, só depende da gente, isso faz todo sentido aqui para Páprica. Mas eu acho que o principal fator de a borboleta azul estar aqui presente não está necessariamente na cultura japonesa, e sim na mitologia grega. A borboleta azul é um símbolo da psique, deusa da alma e do espírito. Algo que tem tudo a ver com a história de Páprica e a investigação da mente humana. Inclusive tem uma cena em que Páprica está voando e ela é atingida por uma flechada. E aqui isso meio que repete o mito, porque Psique voava e foi atingida por uma flecha por Eros, que acabou apaixonado por ela e que também tem a ver aqui com o anime. Bem, eu tentei, juro, eu tentei não dar muito spoiler, só que a partir de agora vou abrir a porteira, tá? Continuando então a partir desse pseudo Eros, quem atirou a flecha na Páprica foi Osanai. Sim, aquele cientista lá que era colega dela e que dizia que não conseguia ser tão brilhante quanto ela. Aqui tem um componente também muito forte ao longo do anime, e não tem como eu não falar disso sem dar spoiler, que é o ressentimento. Não só Osanai é um ressentido porque ele não consegue ser tão bom quanto seus colegas, como o presidente da empresa, que vai se revelar como o grande vilão, ele também se ressente, entre outras coisas, por estar velho, por não conseguir mais andar. Até mesmo o detetive Konakawa é uma figura carregada de ressentimento, porque ele tem uma série de problemas com o número 17, e esse número remete ele a quando ele tinha 17 anos e ele fez um filme com um amigo. O sonho do Konakawa era virar cineasta, porém ele acabou desistindo da ideia. Esse amigo prosseguiu sozinho e morreu logo depois, então ele carrega uma culpa por ter deixado o amigo para trás, mas também de ter deixado para trás o sonho, que era de fazer cinema, sendo que ele acabou virando um policial. Então os sonhos dele ter a ver com cinema e ao mesmo tempo ele não gostar de ir ao cinema, diz muito sobre o quanto que ele está ressentido com tudo isso. Aliás, é bastante simbólica a cena de quando o Konakawa supera tudo isso. Para salvar Páprica, ele acaba atravessando a tela de um filme. Então era preciso romper com tudo aquilo que o cinema trazia para ele de uma carga pesada, para então ele poder ser livre. Outra coisa aqui que também tem todo um peso dramático é o próprio arco romântico da Doutora Shiba. Pois bem, é revelado que a Doutora Shiba, que costuma deixar os seus sentimentos mais intensos a cargo de Páprica, é revelado que ela tem um grande amor por Tokita. Sim, aquele cara que ela vive escrotizando, dizendo que é um gordão infantiloide, pois bem, ela o ama. E esse desprezo, no fundo, é uma maneira que ela tem de lidar com esse próprio sentimento. Perceba então como a gordofobia que aparece no anime inteiro, aqui ela é mais uma face do ressentimento. Como você já deve imaginar, mesmo para quem não viu o anime, a coisa vai escalonando de modo que a gente tem um grande clímax onde sonho e realidade se misturam. E nesse sentido aqui, vale a pena a gente superar inclusive esses dualismos. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Gilles Deleuze, que ele fala que o virtual, ele se apresenta acima de tudo como uma grande nuvem. Ou seja, o virtual é algo que a gente não consegue definir, é algo que a gente não consegue, sei lá, pegar na mão, mas ele é carregado de possibilidades, de potência. Para ir mais a fundo, esse virtual, na verdade, ele é um impossível, mas é aquilo que dá condições ao possível. Daí que entre virtual e atual, ou seja, atual no sentido daquilo que se atualiza enquanto virtualidade, pois bem, isso está o tempo todo em trânsito. Isso parece filosoficamente complexo, mas se vocês pararem para pensar, na verdade é muito simples. Uma série de possibilidades podem vir a acontecer ou não na nossa vida, conforme elas vão tomando forma ou não. E nesse sentido, sonhos não são menos atuais do que a própria realidade, porque dependendo do sonho que a gente tem, isso influencia muito
muito na nossa vida. De certa maneira, o sonho que orienta o nosso pensamento é algo mais atual, é algo que mais atua sobre as nossas decisões do que o dia a dia, pegando ônibus, pagando boleto, sei lá. E é justamente, portanto, esse grau de confusão que Páprica apresenta. O mundo, no final, se embaralha completamente entre a realidade e o sonho, entre o atual e o virtual, de modo que a gente não consegue mais, inclusive, dimensionar o que é de uma esfera e o que é de outra. Porque, de certa maneira, a gente nunca soube diferenciar, só que agora essa coisa tá gritante, tá escrachada. E daí vem a batalha final, que muita gente eu vejo por aí dizendo que não entende, que o final é muito vago, mas eu vou tentar aqui explicar. E que, obviamente, foi conforme eu entendi, dá pra ter outras leituras. Na finaleira lá, quando o presidente vira uma entidade negra, gigantesca, devorando a cidade, a Páprica responde dizendo que a única maneira de vencê-lo é trazendo uma dualidade. Já que existe luz e sombra, preto e branco, agora diante de um homem é preciso uma mulher. E daí vem uma cena lindíssima, que a Páprica se transforma num bebezinho semi-transparente, então de novo uma imagem da virtualidade. Essa semi-transparência é basicamente a ideia de algo que está se tornando possível, mas ainda não completamente. E conforme esse bebezinho vai devorando as sombras, ela vai se tornando uma mulher adulta. Só que uma mulher adulta que agora não tem mais a forma da Páprica, e sim da Doutora Shiba. Então aqui o que você vê basicamente é uma reconciliação da Doutora Shiba consigo mesma, com a Páprica, mas também o reconhecimento de que nos nossos sonhos a gente está sempre lidando com alteridade. Não existe sonho algum, não existe sujeito algum que não se forme lidando com os outros. Muito do que nós somos só é possível graças à interação que a gente tem com os outros. Exemplos que eu sempre dou aqui: só existe pai se tiver filho, só existe professor se tiver aluno. Essas relações nos situam no mundo. E quando a gente pensa isso a nível inconsciente, pois bem, isso também se embaralha. Daí que, para existir homem, tem que existir mulher. E Páprica, então, se torna essa força do feminino que consegue trazer luz de volta ao mundo dos sonhos. E que restabelece o equilíbrio de modo que, finalmente, eles possam se separar mais uma vez. Quer dizer, talvez. É o yin e o yang do taoísmo. O eu e o outro. Mais ou menos como a relação entre uma comidinha gostosa e o arrombado que nem mastiga na hora de comer. Por aí. Como vocês podem ver, então, Páprica é um anime fantástico. E olha que eu nem falei aqui do ponto de vista técnico, porque a animação em si é deslumbrante. Inclusive para tratar essas imagens oníricas, que é o que eu acho que falta, sei lá, no Inception do Nolan. Inclusive o momento onde eles abrem e tiram a pele da Páprica para achar a Doutora Shiba dentro. Inclusive tem uma cena ali bem grotesca, eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui. Bem, isso é muito bom. Fica a sugestão que vocês assistam Páprica, que vocês vejam mais animes do Satoshi Kon. Inclusive sugiram qual outros eu posso comentar aqui no canal. Não só do Satoshi Kon, mas animes em geral. E sim, eu sei, tô devendo um vídeo sobre alguma obra do Miyazaki, até hoje eu não fiz nada. Mas sugiram que é sempre bom pra mim. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.